Olá pessoal, nós vamos dar início aqui ao nosso curso de Estatística, falando de um tópico que tem muitos nomes, sabe? Como, por exemplo, análise exploratória dos dados, né? Como, por exemplo, está aí conceitos, diagramas, tabelas, gráficos, tudo que se refere a dados. Isso é chamado de estatística descritiva. Descritiva no sentido de que descreve a situação, né? É isso. O que é descrever uma situação? Em estatística significa coletar dados, significa organizar os dados e entenda por dados, tá? As informações que são interessantes para uma determinada pesquisa. Então, essas informações que são interessantes para uma determinada pesquisa, nós chamaremos de dados, certo? Então, nesse momento, nós vamos falar de alguns conceitos, alguns diagramas, tabelas, formas de se organizar os dados, né? As maneiras que existem para isso e, principalmente, as formas como aparecem no concurso, tá? É isso que nos importa, na verdade, né? Nós queremos é passar. Pois é. Então eu coloquei aqui uma definiçãozinha muito interessante, sempre baseado em questões que já apareceram em provas, viu? E aparecem questões teóricas e em termos de estatística aparece muito. Então eu vou antecipar para você aqui o seguinte: acompanhe sempre com muita atenção, faça anotações, tá? Coloque as observações que eu citar para você, coloque as resoluções, faça na mão, faça todas as contas na mão, tá? No lápis, na caneta, né? Não use calculadora, não se engane. Na prova você vai ter que fazer muitas contas, não tem como fugir disso em estatística, viu? Divisão, multiplicação. Então eu vou fazer as contas aqui também, porque não custa, né? E a gente vai pegando habilidade, né, rapidez na resolução dos probleminhas, certo? O motivo é esse, né? De realizar as contas aqui. Bom, a estatística descritiva é a parte da estatística que estuda a coleta, organização, exposição de dados, certo? O que é variável? Se chama de variável, a princípio daremos apenas o nome de variável e é sempre chamado de X, né, inicialmente, o objeto de estudo da pesquisa. Por exemplo, se eu quiser fazer um levantamento sobre o número de filhos por casal numa cidade, por exemplo, então o número de filhos, né, por casal é a variável que está em estudo. Por que a variável é importantíssima? Porque é a variável quem determina quem é a população, a chamada população, que tem uma ideia diferente da geografia, por exemplo, certo? A população em geografia é uma coisa. Em estatística, população é o grupo de elementos que possuem a variável em estudo. Então, todo mundo que tiver filhos fará parte da população. Quem não tiver filhos, olha que interessante, não faz parte da população dentro da pesquisa que eu citei, né? Número de filhos por casal numa certa cidade. Então, quem faz parte da população? Ah, toda a cidade. Não. Em termos de geografia, população seria toda a cidade. Mas na estatística é apenas quem tem aquela variável, certo? É quem possui aquela variável, a variável que está em estudo, certo? E a amostra? Olha, frequentemente em estatística, frequentemente, muito frequentemente, é impossível você consultar toda a população. Além de demandar muito tempo, de não ser operacional, né?
demanda gastos também, certo? E muitos outros problemas. Além do mais, às vezes você nem tem acesso a toda a população. Então, escolhe-se uma parte dessa população para representá-la. Como se diz na matemática, a querida matemática, ela nos fala de subconjunto, né? Quer dizer, um conjunto dentro de um conjunto maior. É isso. A amostra é um subconjunto da população, tá? Eu coloquei aí parte da população. Entenda essa parte da população como sendo um subconjunto da população. Subconjunto, certo? Então é como se nós tivéssemos aqui toda a amostra e apenas uma parte dela, ou toda a população, perdão, e apenas uma parte dela seria a amostra. Como escolher essa amostra é uma parte da estatística também trabalha com isso especificamente, tá bom? Os critérios para a escolha da amostra são os critérios de amostragem, as técnicas de amostragem que tem um tópico próprio dentro da estatística, nós passaremos por lá. Os editais frequentemente trazem esse assunto também, tá bom? Então, mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento, tá? Mas apenas para entender o que significa a amostra. Observe que matematicamente falando, voltando a esse gráficozinho, esse gráfico que eu fiz aí, esse conjunto dentro do outro conjunto que eu desenhei aí, ele nos mostra que a amostra é um subconjunto da população, mas um subconjunto pode ser do tamanho da população ou do tamanho do conjunto, né? Então, o máximo que a amostra pode ser é igual à população. Obviamente, uma amostra nunca é maior que a população. Vou citar um exemplo de prova para você. Ela dizia assim, a questão: uma amostra tem que ter, ou deve ter, no mínimo 5% do tamanho da população. Eu te falei alguma coisa a respeito disso? Não. É porque não há nada a respeito disso. Qualquer questão que estipule um percentual que a amostra deve ter da população está errado, tá? Não existe nada sobre isso em termos estatísticos. Vai vamos dizer, pela vontade do pesquisador, pela necessidade, possibilidade. Não existe uma lei, uma regra que imponha um percentual que a amostra deva significar da população. Então, qualquer questão que afirme que tem que ter no mínimo tantos por cento da população está errado, viu? E isso já foi objeto de provas, né? Pois é, continuando aí, nós temos nossa primeira maneira de representar os dados. Quando uma pessoa, um pesquisador, vai a campo fazer a coleta inicial dos dados, então, obviamente, ele vai anotando os seus resultados, vai fazendo suas perguntas e anotando os seus resultados, conforme eles vão aparecendo, né? Então, não há nenhuma lógica nos resultados inicialmente, quero dizer, não há nenhuma ordenação, não há uma ordem dos resultados. Então, ele simplesmente vai anotando, como, por exemplo, essa tabela que está aí. Essa tabela que está aí, ela mostra um monte de dados que foram coletados, tá? Mas como eles não têm nenhum tratamento, é que aí eles estão em ordem, né? Por coincidência, parece. Mas, de qualquer forma, serve de exemplo, tá?
Os dados da forma que foram coletados são conhecidos como dados brutos, é isso que está escrito aí. Quando você pega esses dados brutos, que são os dados na forma em que foram coletados, independentemente de estarem em ordem ou não, pode até acontecer de estarem, né? Aí parece que estão. Aí nós dizemos que são os dados ordenados. Os dados ordenados, eles são chamados de row, mas tem essa colocação à frente já já, tá? Mas o que eu quero te mostrar nesse momento é que se você tem um monte de dados coletados, aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 7, 49 dados, tem aí. Esse é o tamanho dessa amostra, tá? Se isso é uma amostra, o tamanho da amostra é 49. Nós dizemos que N é igual a 49, o número de elementos da amostra. E uma maneira muito interessante de organizar os dados é através de um diagrama chamado diagrama de ramos e folhas. O significado disso é bem interessante, tem tudo a ver com esse termo, ramos e folhas. Você tem um número, o número 82, por exemplo, então você separa a dezena e a unidade. O ramo seria a dezena e a unidade seria a folha. Então você pode organizar os dados dessa forma, tá? Assim como está nessa nova figura aqui, nesse novo slide. Dê uma olhadinha. Como começa no 82, vai até o 158 lá embaixo, então eu separei o 8, o 9, o 10, o 11. Não sei se você já percebeu, mas nós temos o 8 duas vezes. Eu optei por colocar duas vezes, tá? Poderia ter colocado uma vez só, como sendo um ramo só. Mas como aparece aqui na frente 10, 10, 10, 10, tá vendo? Na terceira linha da tabela, por exemplo, 10 aparece muitas vezes. Então, para não ficar número demais na frente de cada ramo, eu resolvi colocar 2. Então, por exemplo, eu quero dizer, o primeiro 8 eu poderia entender como sendo a sequência que vai do 80, por exemplo, até o 84. Ó, certo? Enquanto o segundo 8 seria do 85 até o 89. Então, e assim por diante. O primeiro 9 seria 90 até 94. Isso apenas para ficar menos longo, né? O número de folhas na frente. Mas se quiser colocar apenas um 8, ou se o autor da questão quiser colocar apenas um 8, apenas um 9, pode ser, tá? Foi só uma opção. É isso, coloquei justamente para você saber que existe essa opção, tá? Então, por exemplo, de 80 a 84, né? Nós temos apenas o 82, ó. 82, então se o ramo é 8, a folha é 2, certo? E não tem nenhum outro 80, então que vá principalmente de 85 a 89, então a segunda linha vai ficar em branco, certo? Não tem nada para colocar lá. Agora 90, esse 90 vai inicialmente de 90 até 94, certo? Então eu teria um 90, quer dizer, o ramo é 9, a folha é 0. Outro 90, o 0 de novo, já temos um 0 aqui, temos um 0 novamente, certo? O ramo é 9, a folha é 0, 0, depois tem outra aqui com a folha 3, está vendo? Então veja, eu vou mostrar riscando aqui de baixo, ó. O ramo é 9, e a folha é 0, ramo 9, folha 0,
ramo 9, folha 3, certo? Então, apenas isso, só isso que significa o diagrama de ramos e folhas. Ah, tem o 99 também, sim. Então, como passou do 95, vai aqui do 95 até o 99, então aqui nós colocamos o 9. Se eu tivesse colocado só o 9 como ramo, então todos estariam na mesma linha lá, as folhas, certo? Mas resolvi repartir só para ficar mais bonito, certo? Então, aí vem o 10, né? Nós temos aqui o 10, ó, o 10 significa o ramo. Então, o primeiro vai do 100 até o 104. Depois o outro, por questões apenas de ficar melhor, na minha opinião, né? O outro vai do 105 até o 109, ó. Então, do 100 ao 104, nós temos aqui um zero, dois zeros, zero, zero. Aqui nós temos o 101, depois o 101 novamente. Você vai percebendo aos poucos que o interessante nessa maneira de registrar os dados é que depois, olhando um diagrama de ramos e folhas, você saberá de onde veio. Ah, professor, eu vou ter que fazer isso na prova? Claro que não. Ah, então, para que nós estamos fazendo? Ora, nós estamos fazendo porque você precisa conhecer a origem de cada maneira, né? Da onde ela veio, mas para depois interpretar o resultado, né? Então, veja, quando eu olho um diagrama de ramos e folhas e vejo que o ramo é 10, e aqui aparece um duas vezes, ó. Então eu sei que tem dois dados 101. Isso vai ser muito importante para poder achar a moda, por exemplo, mediana, a média, né, as medidas de posição e outras medidas da estatística, tá? Então é muito curiosa essa representação dos dados, né? Mas vamos continuar, ó. Aí vem o 102, aparece o 2 uma vez, duas vezes, três vezes. Então aqui nós temos o 2, nós temos o 2, nós temos o 2 novamente. Depois temos o 3 uma vez, está vendo? Então eu coloco aqui o 3, depois temos o 4 novamente. Então temos aqui 4, temos aqui o 4. Percebeu que se eu tivesse colocado só um 10, já ficaria até difícil de colocar todas as folhas ali na frente, né? Por isso eu coloquei 2 de cada um, percebeu? Então é só uma questão de bom senso. Quem determina isso é o pesquisador, não há uma regra sobre isso, tá? Uma obrigatoriedade de ser assim. É isso que eu quero dizer. Aí nós temos o 105, aí já vem nessa outra linha aqui, ó, 105, 10 com 5, 105. O 7 aparece uma, duas, três, quatro, 5. Então o 7 aparece uma, duas, três, quatro, 5 vezes, ó. 107. Onde eu parei aqui? 107. Tá. Aí já vem aqui o 11, né? O 11 nós temos o 110, então temos o 0 aqui uma vez, o 111, então temos aqui o 1, o 13, então temos aqui o 3, veja que o ramo é o 11, a folha é 0, a outra folha é 1, a outra folha é 3, aí temos já é o 115, então nós vamos para outra linha, certo? 115, aqui está o 11, né? Que ligando ali com 5 fica 115. Uma vez, depois 115, outra vez, temos o 5, outra vez. Tem que escrever todas as vezes. Vou te mostrar um motivo já já, para o qual isso é muitíssimo importante. Não vá escrever uma vez só, é o número que aparecer lá, tá? E o número de vezes. Aí nós temos o 116, o 117, então temos o 6, temos o 7, né? Aí nós temos o 9,
119, temos o 9 aqui também. Tá, aí já vamos para o ramo 12. O ramo 12 temos o 0, ramo 12, 0, 0. Depois, ainda no ramo 12, temos 1, 1 e 4. Temos 1, 1 e 4. Depois já temos o 125, então já seria segundo a nossa forma de organização, por ramos e folhas. Eu dividi em duas partes, né? Então do 5 em diante já é na outra linha, certo? Então é o 125. Aí tem de novo 125, então mais uma vez o 5 aqui. De novo 125, mais uma vez o 5 aqui. Aí o 127, então temos o 7 uma vez aqui. Aí já vamos para o 130. 130 aparece uma, duas vezes, então 0 e 0 aqui. Depois temos o 134, depois temos o 135, já é na outra linha. Veja que já vai ficando simples, né? Por isso que é importante fazer, importante escrever, tá? Escreva, anote, viu? Utilize o lápis, a caneta, faça assim, você vai ficando cada vez melhor. Onde eu estou mesmo? Estou falando, me perdi. Aqui, 135, então 135, uma vez, 135 mais uma vez, depois 135 mais uma vez, aí nós temos o 136, então o 6 mais uma vez aqui, aí vamos para o 14. Então aqui no 14 temos o 0, depois no 14 temos o 3 também, depois temos o 5, já é na outra linha, certo? 145. E aí vamos para o 15. Para o 15 temos apenas o 8. Aonde eu coloco esse 8? Coloco na penúltima linha ou na última linha? Ora, como ele passou do 5, né? Passou do 5, então é na segunda linha. 158, ficando vaga essa linha aqui, ó. Certo? Assim como ficou vaga essa daqui, pelo mesmo motivo, não havia ninguém naquele intervalo ali. Agora, dê uma olhadinha no que está aí e responda para mim. Se não tivesse a tabela que está lá, está aí na sua apostila, você está olhando para ela, né? Se não tivesse essa tabela, à esquerda, a tabelinha com os números, tivesse apenas o diagrama de ramos e folhas, e eu lhe perguntasse qual é o número que apareceu mais, não olhe na tabelinha, não olhe na tabelinha, viu? Qual número apareceu mais? Ora, bastaria passar os olhos aqui, aí nessa parte que está em vermelho aqui, bastaria olhar aqui, ó. Na realidade, para você perceber que o número que aparece mais aqui é o número 7, ó. Percebeu? Mas como essas são só as folhas e o ramo é o 10, então o 107 é o número que apareceu mais. Percebeu? Eu não preciso da tabela para isso daí, basta olhar o diagrama de ramos e folhas. Aliás, esse 107 é muitíssimo conhecido na estatística, com o nome de moda, o valor que mais aparece. O valor mais frequente. Então percebeu como eu preciso entender como é feito para poder utilizar. Então faça, tá? Escreva. Você não vai se arrepender. É isso daí. Aqui no exemplo 2, nós temos os dados brutos do atributo X. Ó, eu vou fazer apenas um comentário aqui nessa tabela. Só um segundo, por favor. Apenas um comentário nessa tabela, antes de escrever qualquer coisa. Que, na verdade, esses dados também estão ordenados. Você está vendo? Não deixa de ser dados brutos, tá? São dados. Dados da forma que foram coletados. Se eles foram coletados assim, então são os dados brutos. Mas é que, mais particularmente, quando os dados são ordenados, são colocados em ordem crescente ou em ordem decrescente, vou repetir,
em ordem crescente ou decrescente. Então, isso a princípio significa que os dados já sofreram um polimento, né? Um tratamento, eles já foram de alguma forma organizados. Então, quando os dados estão organizados em ordem crescente ou em ordem decrescente, na verdade nós temos o que é chamado de RAW, viu? Que são justamente os dados organizados, dados numéricos, né? Estou me referindo, é claro, né? Se não fossem dados numéricos, como por exemplo time de futebol, religião, não há como organizar os dados em ordem, certo? Dados organizados em ordem crescente ou decrescente, É isso daí. Então eu estou falando isso porque, é, na verdade, esses dados aí formam um rol, né? E não dados brutos exatamente, tá? Mas tudo bem. Continuando. Vamos lá. Repare que aí eu optei, por exemplo, por colocar... Vou fazer outro, tá? Quanto mais a gente fizer, melhor. É isso daí. O importante é treinar, é escrever, é fazer o tempo todo. Faça isso, acredite em mim, é por aí que se pega rapidez, segurança, certo? Ah, eu já percebi como é que é. Então, não, faça. Então, na prova você vai ter uma chance a mais. É isso daí. Tá, optei por colocar aí apenas uma linha com 8, uma com 9, uma com 10, viu a diferença? Por que você fez assim? Ah, quer saber? Porque eu quis. Simplesmente. Muitas vezes na estatística fica a critério do pesquisador, do estudante, do estudioso, aquele que está trabalhando o assunto, né? Escolher ir por aqui ou ir por ali. Quando é que eu uso esse, quando é que eu uso aquele? Muitas vezes é você quem decide, certo? É isso. Então veja, 8,4. Então, como só tem uma linha, não tem mais de 8 a 8,4, depois 8,4 até 8,9. E outro detalhe, agora nós temos o inteiro e a parte decimal. Então eu vou pegar o inteiro como ramo, obviamente, né? Se eram dois inteiros ali, dezena e unidade, eu pego a dezena como ramo, a unidade como folha. Mas se é um número com vírgula, um número decimal, então eu vou pegar a unidade, o inteiro, como sendo o ramo, e os décimos ali como sendo a folha. Então, como só tem uma linha, eu vou colocar todos na mesma linha. Então aqui ficaria o ramo 8, folha 4, depois folha 5, folha 5, folha 5, 5, 5, 5, depois 7, depois 8, depois 9, 7, 8, 9. Depois, o 9, nós temos o 0, 0, 0, 9,0, 9,0, 9,0, 1, 1, 1 e 1, 3, 8, 9, 9. Então, 3, 8, 9, 9, certo? Aí já vai para o 10, olha ele ali, ó. Então, a parte inteira é 10. Então, aqui está o 10. Aí nós temos a folha 1, folha 1, folha 2, folha 1, folha 1, folha 2, folha 4, 4, 4, 4, 4, 4, depois folha 8, folha 8, folha 8, folha 8, e aí terminamos o ramo 10. Aí o ramo 11, temos o 11,5, então 5, 5, 6, 5, 5. Viu como isso é desestressante? Ajuda a melhorar a vida da gente. E ajuda tanto que eu perdi onde eu... Aqui está aqui.
do 11,8, 11,6, 11,8. Aí vamos para o 12, 12,4, depois 12,9, depois 12, acabou, 13,1, 13,5, depois 13,6, depois 13,9, olha aí, 14 agora, 14,2, depois o 15, todos aí agora são 15, ó, 15,2, 15,3, 15,3, 15,3 novamente, 15,6, né? E 15,6 novamente. É isso. Muito bem. Esse foi o diagrama de ramos e folhas que a gente fez. Você não vai ter que fazer isso na prova, talvez tenha que comentar, mas então faça para entender como ele funciona, para ter condições de responder uma questão teórica, tá? Pessoal, continuamos no próximo bloco. Até mais.